Muito obrigado, pastor. Quero saudar mais uma vez os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero saudar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Veja se a pessoa que está do seu lado está acordada. Veja. Se ela sorri é porque está dormindo. Muito bom estar aqui com os irmãos. O pastor estava falando sobre o tempo, da pregação. E me lembrou a história, pastor, de um pregador que foi pregar numa igreja. E o pastor da igreja estava sentado atrás, enquanto ele estava pregando. E o pastor pediu para ele pregar 40 minutos. E ele já estava pregando há 45 minutos. E o pastor atrás falou assim: Amém, Faraó. E ele olhou, não entendeu bem nada. E continuou pregando. E quando fez 55 minutos, o pastor falou: Amém, Faraó. E ele não entendeu, continuou pregando. E já estava pregando 1h10 e o pastor disse: Amém, Faraó. E ele não entendeu e pregou 1h30. E depois do culto ele perguntou para o pastor: Pastor, por que o senhor toda hora estava falando Amém, Faraó, Amém, Faraó, Amém, Faraó? E o pastor disse: Você não entendeu? Não, deixa meu povo ir. Então já fica a dica aí para o pastor Carlito, quando alguém começar a pregar muito tempo, ele vai falar Amém, Faraó, Amém, Faraó, e o pessoal vai saber que está na hora do povo ir, né? Muito bem, meus irmãos, ontem nós começamos uma jornada aqui, o que Deus colocou no nosso coração para este ano foi uma série de reflexões com base em decisões que podem mudar o rumo da nossa vida, da minha vida. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Há decisões que são corriqueiras, mas há decisões que têm potencial de mudar o rumo da nossa vida. E o que está por trás desta proposta de reflexão é a ideia de que o homem, o ser humano, não é objeto da história, ele é agente da história. Ele não vai a reboque, ele está no comando, ele toma as suas decisões. Ele tem uma série de ferramentas na palavra de Deus, na sua própria experiência, na sua própria formação. Ele tem ferramentas para o auxiliarem na tomada de decisões, mas ele precisa tomar as suas próprias decisões. E especialmente quando se trata de decisões que têm potencial de mudança, aquele tipo de decisão que mexe com a nossa agenda, que mexe com os propósitos da nossa vida, que mexe com o rumo da nossa vida. Essas decisões nós não podemos terceirizar, nós temos que tomá-las. Porque quando nós terceirizamos, quando nós permitimos que alguém as tome por nós, em nosso lugar, nós podemos nos arrepender. Por que eu não fiz como eu queria fazer? Por que eu deixei o outro decidir por mim? Por que eu fui na onda do outro? Por que eu fui na garupa do outro? A palavra garupa tem aqui? Por que eu fui na garupa do outro? Por que eu não fui no comando? Por que eu não tomei a minha própria decisão? E é muito ruim quando eu quero forçar alguém a fazer o que eu quero. Quando eu quero obrigar alguém, constranger alguém a fazer como eu quero. Porque amanhã essa pessoa vai dizer: mas não era isso que eu queria fazer. Eu fui por você, eu cedi à sua vontade, mas se eu fosse por mim, eu não faria isso. Se eu fosse pelo meu pensamento, pela minha cabeça, eu não faria isso. Então eu abri mão de tomar decisões. Escuta isso aqui. Decisões que mudam o rumo da nossa vida, nós não podemos terceirizar. Nós não podemos descansar no outro. Dr. Larry Crabb escreveu um livro muito interessante, intitulado O Silêncio de Adão, que eu considero uma leitura indispensável. E ele fala ali uma coisa interessante, que nós temos uma tendência natural de repousar nas decisões do outro. Ah, você é assim que você quer? Essa é a sua decisão, então eu vou com você nisso. Eu estou com você nisso. Mas lá na frente, eu quebro a cara, eu me dou mal,
e eu vou querer responsabilizar o outro pela decisão que ele tomou. Lembram-se do que aconteceu lá no Éden, quando Deus chamou Adão e falou assim: o que é isso que você fez? Você comeu do fruto da única árvore que eu pedi para você não comer, Adão. O que você fez? O que ele respondeu? Ah, não, não foi eu que tomei essa decisão. Essa decisão é o seguinte: ah, Senhor, quem tomou essa decisão foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, então ela decidiu por você? Eu não criei você para os outros decidirem por você. Eu criei você para você decidir por você. E é por isso que a Bíblia é muito enfática, como quando ela diz: cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Pai não vai dar conta pelo filho, marido não vai dar conta pela mulher, patrão não vai dar conta pelo empregado. Cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Então eu tenho que tomar decisões. Ontem eu sugeri que a primeira decisão é levar a sério o conhecimento da palavra de Deus, conhecer a fundo a palavra de Deus. E nós trabalhamos aqui sobre os níveis possíveis de conhecimento da palavra de Deus. E se você levantar a sua mão direita aqui, pode levantar comigo? Levanta aqui a mão direita. Mão direita, levante aqui. Ó. Quais são os níveis de conhecimento? Ler, ouvir, ler, estudar, meditar e praticar. Vamos lá juntos? Ouvir, ler. Agora sem a mão, vamos lá. Ouvir. É uma escada. Eu preciso ouvir a palavra, importante, porque é o nível da percepção. Eu não estava percebendo aquilo, alguém falou, opa, agora eu estou percebendo isso. Mas eu não posso parar ali. Agora eu vou ler. O pastor pregou alguma coisa aqui do púlpito. Você ouviu uma mensagem pela internet e você não tinha prestado atenção naquele tópico, naquele assunto. Opa, agora isso ativou meu cérebro. Eu vou ler agora. E quando você for ler, você vai dizer assim: olha, isso aqui eu não entendi direito. Aí vai nascer uma dúvida. E a dúvida é uma bênção, porque a dúvida me leva para o terceiro nível. Agora eu vou estudar para eu entender isso aqui que eu estou lendo. E eu não posso ficar sem entender o que eu estou lendo. Conhece alguém que lê e não entende? Lê errado. Eu não sei como é que aqui em Portugal, mas lá no Brasil tem um negócio chamado analfabetismo funcional. A pessoa lê, mas não entende. Ela lê direitinho, né? O homem pegou a bicicleta, andou 10 quilômetros, chegou na padaria, achou o pão caro e voltou. Ela leu. Aí você pergunta assim: o que você leu? Peraí, deixa eu ler de novo. O homem, porque ela lê, mas ela não entende. Chama analfabetismo funcional. Não, você tem que entender o que você está lendo. Porque se você não entende, ou se você entende errado, você vai pensar errado, crer errado e praticar errado. Entende? Então tem que ler corretamente. Essa foi a reflexão de ontem. Hoje eu quero sugerir uma segunda decisão que, no meu ponto de vista, tem potencial de mudar o rumo da vida, que é decidir viver da maneira de Deus. Eu posso viver da minha maneira, eu posso viver da maneira de uma pessoa que eu gosto muito, ou eu posso viver da maneira de Deus. Bom, se eu quero viver da maneira de Deus, eu tenho que perguntar assim: Deus, qual é a tua maneira? Não é verdade? Eu tenho que perguntar isso. Como é que Deus vai me responder? A aula de ontem, na palavra dele. Entende? Então, quando eu pergunto, olha, eu quero viver da maneira de Deus. Mas, pastor, como é que é isso? Como é que eu vivo da maneira de Deus? Quem vai nos ajudar? É a palavra dele. Então, presta atenção, veja se você acompanha comigo o seguinte raciocínio. Lá no livro do profeta Joel, ele fala sobre um lugar chamado Vale da Decisão. Ou seja, você se encontra numa situação
em que você tem o peso da decisão sobre os seus ombros. Você precisa tomar uma decisão. Você está no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Eu tenho que decidir. Aí você fala assim, olha, o meu amigo fez isso, o meu patrão fez aquilo, mas agora é a minha vez. Eu preciso tomar a minha própria decisão. Eu vou viver da minha maneira ou eu vou viver da maneira de Deus? Então, analise que há coisas na sua vida que não dependem da sua decisão. Você pode gostar ou não gostar, não depende de você. Por exemplo, você pode pensar, quando é que você vai nascer? Quando você fala assim, pastor, eu tenho 65 anos de idade. Eu tenho 85 anos de idade. Eu tenho 90 anos de idade. Mas eu não queria ter tido, eu queria só ter 30. Eu só queria ter... Não depende de você. O dia que você vai nascer não depende de você. Outra coisa, em que país você vai nascer? Não depende de você. Você não pode escolher, pode? Seria legal, né? O médico faz um ultrassom, coloca um aparelho lá e pergunta, bebê, me diga uma coisa, você está aqui em Portugal? É aqui mesmo que você queria nascer? Aí o bebê responde, não, eu quero mudar para a Tchecoslováquia. Hein? Não, eu quero mudar lá para o Havaí. Ele não pode? Não pode. Você simplesmente quando nasce, alguém fala com você assim, nasceu, ei, está aqui. Agora está aqui, nos Estados Unidos, no Brasil, na Etiópia. Não tem como. Não depende de você. O dia que você vai nascer não depende. Onde você vai nascer não depende. Outra coisa. A família onde você vai ser criado não depende de você. Quando você abre o olho, alguém fala assim, esse é papai, essa é mamãe, esse é o irmãozinho. Aí você fala, não escolhi ninguém. Como é que estão dizendo isso? Não é porque não depende de você. Você nasce numa família. Deus escolhe o dia que você vai nascer, Deus escolhe o país onde você vai nascer e Deus escolhe a família onde você vai nascer. Você concorda com isso, sim ou não? Então, de cara, vamos falar uma coisa aqui. Vê se você concorda comigo. Deus escolhe o dia que você vai nascer, o país onde você vai nascer e a família onde você vai ser criado. Sim ou não? Então, Deus soube o que fez. Glórias a Deus, pelo dia que eu nasci, pelo país onde eu nasci e pela família onde eu fui criado. Glórias a Deus. Pastor, mas a minha família, brincadeira não, hein? A minha família, famíliazinha, a minha família. Foi lá que Deus colocou você para ser criado. Glórias a Deus por isso. Deus vai amadurecer você, forjar o seu caráter, criar você, fazer você crescer. E Deus vai te dar tudo o que Ele quer te dar naquela família onde Ele colocou você. Não pergunte como, mas Ele vai fazer isso. Está entendendo? Não depende da gente. Quando você vai morrer também não depende. A ciência está trabalhando 24 horas por dia para ganhar a gestão disso aqui. Longevidade, né? Você vai ficar mais jovem, vai retardar o dia da sua morte. E a ciência quer ganhar uma gerência em cima de uma coisa. Eu vou prolongar a sua vida ao máximo, eu vou dominar isso, mas não adianta nada. Adianta? Não adianta. Um belo dia, você olha o jornal, aquela pessoa morreu. Não é possível, morreu. Uma pessoa querida, morreu. Como é que pode? Eu me lembro que eu estava na República Dominicana, de manhã eu levantei, comprei um jornal, estava lá uma manchete, primeira página assim, o último arremesso. E a manchete chamava por uma matéria interna que dizia o seguinte, um jovem, 20 anos, no sul da Flórida, jogador de basquetebol, entrou na quadra, um jogo importante, deu um salto, arremessou a bola, quando caiu na quadra, os pés dele bateram na quadra, morreu. Você não pode escolher isso. Você não pode escolher o dia que você vai morrer. O dia que você vai nascer, você não escolhe. O país onde você vai nascer, você não escolhe. A família onde você vai ser criado, você não escolhe. O dia que você vai morrer, você não escolhe. São decisões que estão fora do seu domínio. Estão fora da sua gestão. Agora, tirando essas coisas, gente, tudo está debaixo da sua decisão. Então,
Você fala assim, olha, eu quero viver da maneira de Deus. Deus já escolheu algumas coisas para mim. E Deus sabe o que faz. Ele é todo poderoso, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Não há nada que foge ao seu entendimento. Ele tem as rédeas da história na mão dele. Ele escolheu o dia que eu nasci. Ele escolheu o país onde eu nasci. Ele escolheu a minha família. Ele sabe o dia quando vai ser o meu último momento na vida. Deus já sabe tudo isso. Ele é onisciente. E eu quero viver do jeito dele. Se eu quero insistir em viver do meu jeito, já ouviu alguém falar assim, eu sou dono do meu nariz? Já ouviu falar alguém? Eu sou o dono do meu nariz. Ou seja, quer dizer o quê? Eu faço o que eu quero. O outro diz assim, eu não devo satisfação para ninguém, porque sou eu que pago as minhas contas. Já viu isso? Eu não devo. Aí, você que paga as suas contas? Sou. Por que você paga? Por que você trabalha? Por que você trabalha? Tem saúde. Quem te dá saúde? Eu mando em mim mesmo. Eu digo o restaurante que eu quero comer. Ah, é? Por que você diz que você tem fome? Quem te dá fome? Ah, eu que decido se eu vou morar nesse bairro, naquele bairro, nessa cama, naquela cama. Aí você compra a melhor cama do mundo porque você decidiu comprar. Quem te dá o sono? Está entendendo isso aqui? Eu prefiro viver da maneira de Deus. E o que tem de gente quebrando a cara na vida, porque está insistindo em fazer as coisas do seu jeito, quando Deus tem um jeito, porque Ele criou você. Então, que tipo de vida Deus quer que você viva? Eu queria que você abrisse o coração para isso agora, tá? Eu gosto de ir para a igreja e ouvir uma mensagem que me confronte. Está entendendo? Que me desafie. Que me faça crescer. Em 1988, 89, eu escrevi meu primeiro livro. E eu pedi um professor, um antigo professor, para escrever o prefácio do livro. Ele escreveu um prefácio tão bem escrito que eu vendi um livro assim, ó, leia o prefácio. Depois, se tiver tempo, dá uma lidinha no livro, mas o prefácio você não perde de jeito nenhum. Ele escreveu uma coisa no prefácio muito interessante. Ele escreveu o seguinte, vê se você concorda com ele. Ele diz assim, olha, a única maneira de eu ler a Bíblia a meu favor é quando eu leio a Bíblia contra mim. Pensa nisso. A única maneira de eu ler a Bíblia ao meu favor é quando eu leio a Bíblia contra mim. Quando eu vou para aqueles textos da Bíblia que me colocam na parede, me espreitam, me espremem, me desafiam. Esses são os textos que vão me fazer crescer. Agora, se eu vou para a Bíblia só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, hein? Essa Bíblia é boa. Mas quando você vai para a Bíblia que diz, lança o teu pão sobre as águas, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Hein? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Se alguém te pedir uma capa, dá também a roupa. Se alguém te bater de um lado, vira o outro. Se alguém te mandar caminhar uma milha, vai duas. Esses textos a gente não quer ler. A gente quer ler só as águas tranquilas e os pastos verdejantes, né? É por isso que quando a pessoa fez um produto chamado caixinha de promessas, tem isso aqui em Portugal? Você compra uma caixinha, cada dia tem uma promessa, né? Eu chamo de horóscopo de crente. A pessoa fecha o olho assim, deixa eu ver o que tem para mim hoje. Aí tá lá. Senhor, vou te guardar de todo mal. Oh, glória a Deus, né? Eu queria ver uma editora lançar uma caixinha de compromisso. Caixinha de... Vai encalhar, ninguém vai comprar. Caixinha de compromisso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Opa, tirei aqui hoje. Hoje é o dia de novo. Eu errei, vou pegar outro. Não. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse seu coração para ser confrontado. Que tipo de vida Deus quer que eu viva, que você viva? Pastor, o senhor é muito ousado, hein? O senhor vai dizer que tipo de vida Deus quer que eu viva? O senhor não me conhece. Como é que você vai dizer isso? É porque o que eu vou dizer aqui, meus irmãos, é o tipo de vida que Deus quer que todo mundo viva. Que eu viva lá nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na China, que você viva aqui, onde você tiver que for, no mundo inteiro. O padrão de Deus
não é um padrão para o indivíduo especificamente dizendo para você, o padrão para todo mundo, em tudo quanto é canto. Deus tem revelações pessoais, mas o padrão de vida dele, da palavra dele, é para todo mundo, em todo canto, em todo tempo. Então eu queria que você se abrisse para isso. Vamos lá. Primeira coisa que Deus quer de nós é que eu e você vivamos uma vida de dedicação. O que é isso, pastor? Eu preciso ser uma pessoa dedicada. Ou seja, aquilo que eu vou fazer na minha vida, eu preciso me dedicar na minha relação com Deus, na minha relação com o meu próximo, na minha relação com o trabalho, nos meus relacionamentos. Eu preciso ser uma pessoa dedicada. Há um princípio bíblico aqui, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, eu preciso me relacionar com Deus de maneira integral, dedicada. O apóstolo Paulo fala, pegue o seu corpo, meus braços, minha mente, meus olhos, meu coração, minhas pernas, pegue o seu corpo, a sua vida, o seu corpo através do qual você vive, através do qual você se relaciona e se expressa na vida, o seu corpo através do qual você se apresenta para a vida. Uma vez eu estava numa reunião, tinha um pastor muito engraçado, era pastor da igreja, e o irmão faltou uma reunião muito importante. Aí ele falou assim, pastor, eu não pude vir, eu não vim na reunião não, mas eu vim em espírito. Aí o pastor falou, pois é, o problema é que espírito não ora, espírito não contribui, espírito evangeliza, espírito não faz nada, espírito não ajuda ninguém. O seu espírito precisa do seu corpo para se apresentar e fazer as coisas. Está entendendo? Ah, pastor, eu não vou no culto esse mês não, mas só pode ficar tranquilo que o meu espírito vai estar lá. Não, não é centro espírita não, meus irmãos, é igreja. Eu não quero que seu espírito venha. A pessoa, quantos espíritos? Como é que foi a frequência hoje? 250 irmãos, mais 132 espíritos. Não tem jeito, né? Ou então o outro falou assim, quando o seu espírito vier, manda ele trazer o dízimo, né? Porque a gente precisa pagar as contas aqui da igreja, né? Então, o seu espírito precisa do seu corpo, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu quero que você pegue o seu corpo e apresente o seu corpo, olha a expressão que ele vai usar, como um sacrifício vivo. Ou seja, é aquele sacrifício que você não mata para oferecer. Ele é vivo. Então você pega o seu corpo e fala assim, meu corpo vai ser dedicado a Deus. Agora, ele vai ser entregue a Deus, sacrificado, vivo a Deus, santo e agradável. Ou seja, tudo que eu vou fazer vai ter a marca do sacrifício, da santidade e da aceitação de Deus. Isso é uma vida dedicada. Não importa o que você fizer, precisa ter a marca do sacrifício, da entrega, da oferta para Deus, da adoração a Deus. Precisa ter a marca da santidade. Você é separado para Deus, exclusivo de Deus e precisa agradar a Deus. Isso é dedicação. Eu não posso servir a Deus pela metade. Eu não posso viver pela metade. Eu preciso me apresentar. Eu preciso me colocar diante de Deus e dizer, Senhor, aqui estou eu. Usa a minha vida. Eu quero sacrificar, adorar. Eu quero te ofertar a minha vida com santidade. Eu quero que seja agradável, Senhor. E quando eu tenho uma vida dedicada a Deus, quando Deus olha para mim e fala assim, ali está uma pessoa que não é perfeita, mas é uma pessoa dedicada. Ela não é perfeita, mas ela é santa. Ela não é perfeita, mas eu me agrado dela. Eu tenho prazer nela. Eu estou feliz com ela. Quando eu olho para ela, eu fico um pai feliz e satisfeito com ela. Porque ela é uma pessoa dedicada. Ela é completa. Ela não se divide, ela não se mutila. Ela não se compartimentaliza, ela não se departamentaliza. Ela se entrega completamente. A ideia da palavra sacrifício remonta ao Antigo Testamento, quando os judeus tinham que oferecer sacrifício.
E sabe, eles tinham que pegar um animal limpo, perfeito, sem mácula, para sacrificar a Deus. Paulo está dizendo, se o animal que ia ser sacrificado morrendo tinha que ser perfeito, mais perfeito é você que é sacrificado vivendo. Está entendendo isso? Mais puro é você cujo sacrifício não é da morte, mas é da vida. Deus não precisa de ninguém que morra por Ele. Ele precisa de gente que viva por Ele, que se expresse por Ele, que se manifeste por Ele, que se identifique com Ele, que o assuma de maneira dedicada. A minha vida passa a ter sentido porque está com Deus, porque é de Deus. Então, o que eu penso é porque eu aprendi na palavra de Deus. O que eu faço é porque eu quero agradar a Deus. O que eu sou é porque reflete a minha santidade diante dele. E o meu compromisso não é com A, com B e nem com C. O meu compromisso é com Deus. Ele que eu quero agradar. É Ele que eu quero honrar. Sabe o problema de você querer agradar os outros? É que você não vai conseguir nunca. Porque o ser humano é insaciável. Você dá um dedo, ele quer 2 dedos. Você dá uma mão, ele quer 2 mãos. Você dá tudo, ele quer mais um. Ele é insaciável. A bênção da gente agradar a Deus é que à medida em que a gente agrada a Deus, há uma promessa no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando eu agrado a Deus, quando Deus olha para mim como olhou para Jó. Lembra do diálogo de Deus com o diabo? Viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, que se agrada de mim. Sabe, é isso que Deus tem que falar quando olhar para mim. É isso que Deus tem que falar quando olhar para você. Eu me agrado dele. E uma maneira tênue da gente entender isso é a gente pensar na relação pai e filho. O pai olha para o filho e vê o filho se dedicando nos estudos, se esforçando, fazendo o melhor que ele pode, honrando o pai em tudo, obedecendo o pai, tendo consideração. O pai se agrada dele. Sabe, gente, o nosso Deus é Abba, Ele é Pai. E quando Ele nos vê nos entregando, honrando, fazendo aquilo que o agrada, quando Ele nos vê nos sacrificando em vida, nos oferecendo como cheiro suave às suas narinas, Ele se agrada de nós. Sabe, eu acho bonito aquele texto do batismo de Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus sai da água, o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, repousa, e a Bíblia diz que Deus fala assim: aí está o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, ele não tinha pregado nenhum sermão ainda, ele não tinha feito nenhum milagre ainda, mas ele era o filho amado do Pai. É isso, é. Deus quer que eu viva uma vida de dedicação, quer que eu viva uma vida inteira, uma vida completa, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, a vida cristã só vale a pena quando ela é assim, com dedicação. Vida cristã meia boca, vida cristã mais ou menos, vida cristã aos pedaços, vida cristã de resto, o resto do meu tempo, o resto dos meus recursos, o resto da minha vida. Isso é peso, isso é fardo, isso é religiosidade. Vida cristã que Deus quer, do jeito de Deus, da maneira de Deus, é sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Isso é vida cristã. Se eu quero viver da minha maneira, eu dou um pedaço para Deus.
Eu dou o que sobra para Deus. Eu dou o resto para Deus. Eu dou nada para Deus. Mas se eu quero viver da maneira de Deus, eu vou me apresentar. Eu vou dizer, aqui sou eu, Senhor, eis-me aqui. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o meu culto verdadeiro. Isso é a minha vida verdadeira. Isso é o que está no meu coração. Há uma frase que ora é atribuída a Martinho Lutero, no século XVI, e ora recua para o século XIX, atribuída a um evangelista, que dizia assim, olha, eu não sou o que eu gostaria de ser. E ainda não sou o que Deus quer que eu seja. Mas eu já não sou quem eu era antes. E eu estou crescendo. E eu vou continuar crescendo. E eu vou continuar crescendo porque eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que eu conheço de gente sofrendo na vida porque está agradando qualquer outro que não é Deus. Está querendo viver para se agradar. Está querendo viver para agradar o seu chefe, o seu patrão. Está querendo viver para agradar o seu vizinho, manter as aparências para ele. Sabe, você cria uma mentira ao redor de você e vive de aparências para que os outros aprovem você. Você está jogando fora a sua própria vida. Porque vida cristã que vale a pena ser vivida só quer agradar uma pessoa, Deus. Lembra-se da resposta de Pedro e João para as autoridades quando prenderam eles? Eles foram ameaçados e as autoridades disseram assim, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. E a resposta foi muito interessante. Você está achando que para nós é mais importante obedecer vocês do que a Deus? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você pode prender a gente, você pode bater na gente, você pode até matar a gente, mas até o dia da nossa morte, nós já escolhemos a quem nós queremos agradar. Eu fui numa conferência lá em Saddleback, e naquela época, o pastor Rick Warren dava um almoço para os líderes. E era um almoço de perguntas e respostas. Nós tínhamos 3 horas para perguntar o que a gente quisesse perguntar. Muito interessante as respostas dele. Muito interessante as coisas que ele fazia. Então teve um pastor que perguntou assim, pastor Rick, a imprensa está criticando o senhor por causa do seu método de pregação. Estão dizendo que é um método muito superficial de pregação. E estão te criticando. O que o senhor tem de resposta? E ele respondeu, eu já escolhi a quem eu quero agradar. Eu já escolhi a aprovação de quem eu quero. E sabe, quando você escolhe a quem você quer agradar, crítica alguma atinge você. Ofensa alguma atinge você. O que te dá paz é quando você deita a sua cabeça no travesseiro e ouve Deus te dizendo assim, pode dormir em paz, meu filho, porque eu me agrado de você. Está entendendo isso? Deus quer que você viva uma vida de dedicação. Mas também, Ele quer que você viva uma vida plena. Uma vida completa. Uma vida onde todo o seu potencial e tudo aquilo que Deus colocou em você para ser desenvolvido, de fato o seja. Eu gosto do texto, porque Jesus vai dizer em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não quer vida medíocre para ninguém. Deus não quer meia vida para ninguém. Deus não quer sobrevivência para ninguém. Ele quer vida abundante, vida transbordante. É aquela metáfora dos Salmos, né? Enche, né? O meu cálice faz o que? Ele transborda. É muita vida.
Então, tudo aquilo em que eu me meto para fazer, tudo aquilo em que Deus me dirige para fazer, eu vou ser abundante. Deus vai me dar abundância. Ele não vai me dar apenas o que é para o gasto. Ele vai dizer, não, pera o seguinte, você quer se casar, querido? Ah, pastor, eu quero me casar. Então tá bom. Agora se prepare. Porque se eu tiver no controle disso, você vai ter vida abundante no seu casamento. Mas se você assumir o comando disso, você vai ter um casamento medíocre. Muito aquém do que eu tenho para você. Ah, pastor, eu quero ser um profissional qualificado. Ok. Se eu tiver no comando disso, você vai ser abundante na sua vida profissional. Mas se você me deixar de fora e você assumir o comando, você vai ser um profissional medíocre. Eu me lembro que estava ensinando sobre isso lá em Salvador, quando eu fui pastor lá na Bahia. E eu estava falando para a juventude, olha, coloque Deus no seu projeto. Coloque Deus no comando dos seus projetos, dos seus sonhos. Não diga, Senhor, eu quero ser um grande engenheiro, ponto final. Diga, não, Senhor, eu quero ser o melhor engenheiro. Para quando eu for o melhor engenheiro, eu vou ser um instrumento nas tuas mãos para o teu reino progredir. Coloque Deus nisso. E sabe, tinha um jovem lá me ouvindo. E ele já tinha tentado o exame vestibular, que lá no Brasil dá acesso à faculdade. Já tinha tentado 3 vezes. Não tinha conseguido. Aí, ele ouviu a palestra ali. E eles fizeram perguntas. E 2 ou 3 meses depois, eu estava na igreja. Chegando na igreja, aquele jovem estava me esperando. Diga, pastor, eu tenho um testemunho para dar para a igreja hoje. O que aconteceu? Lembra que o senhor ministrou, alguns meses atrás, que a gente tinha que colocar Deus no nosso projeto de vida? Eu falei, sim, claro que eu lembro. Pois é, pastor. A partir daquele dia, eu comecei a orar diferente. Eu estava orando assim, Senhor, abre uma porta para mim na faculdade, na Universidade Federal da Bahia. Senhor, abre uma porta para mim. O senhor sabe que meu pai não tem condição de pagar uma universidade privada. Abre uma porta para mim. Eu não posso pagar uma universidade particular. Abre uma porta. Eu passei a orar diferente. Eu comecei a orar assim, pastor. Senhor, se o Senhor me colocar dentro da universidade, eu vou ser um missionário do Senhor lá dentro da universidade. E ele passou para as 2 principais universidades do estado. Porque quando Deus está no projeto, quando Deus está no comando, o que Ele tem para você é abundância. Mas quando o homem está no comando, o que ele colhe é mediocridade. E sabe o que o diabo faz? O diabo é muito astuto. Ele faz a pessoa olhar para a mediocridade como se fosse abundância. Ah, não, mas eu sou um homem rico. À luz do que Deus tinha para você, você é mais miserável que o pobre. É porque o diabo está fazendo você olhar para a sua mediocridade como se fosse abundância. Se Deus está de fora, é mediocridade. Mas se Deus está no comando, é abundância. Por que isso, pastor? Porque Jesus disse, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Essa abundância não é só a vida eterna no céu, não. Essa abundância começa agora, aqui e agora, para que tenham vida abundante aqui e agora. Você quer viver do seu jeito? Ou você quer viver do jeito de Deus? Você quer viver nadando, correndo, lutando para ter a mediocridade? Ou você quer viver na dependência de Deus, dedicando-se a Deus e entendendo que Deus está no comando de tudo para ter vida abundante? Terceira coisa, Deus quer que você viva uma vida diferente. Olha, gente, a gente não julga as pessoas, a gente não se acha superior a ninguém, mas tem uma coisa que tem que ficar clara na nossa mente. Vocês não devem viver como vivem as pessoas do mundo. Há uma diferença entre quem é de Jesus e quem não é de Jesus. Há uma diferença em quem crê na palavra e quem não crê na palavra.
Há uma diferença em quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Há uma diferença em quem se dedica a Deus e quem não se dedica a Deus. E a pergunta é, qual é a diferença? O apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, olha, a vida de vocês é diferente da vida de quem não tem Deus. E o que eu entendo nesse texto é que a diferença é na qualidade espiritual da nossa vida. Nós sabemos por que nascemos, para que nascemos, quem comanda a nossa vida. Nós sabemos para onde nós estamos indo. E o mais maravilhoso de tudo é que nós sabemos o final da história. Sabia disso? Você sabia que nós sabemos o final da história? Eu li uma história interessante de um garoto que estava lendo um livro, mas ele não gostou do livro. Porque o livro era o seguinte, era a história de dois meninos, o menino ruim e o menino bom. O menino ruim só se dava bem, e o menino bom só se dava mal. Aí ele não gostou do livro, falou assim, mãe, esse livro aqui eu não estou gostando. Por quê? O garoto que é bonzinho só quebra a cara, só se dá mal. O garoto que é mau, bagunceiro, só faz coisa errada, só se dá bem. E a mãe de continua lendo esse livro aí, vai lendo até o final. Aí chegou num pedaço que ele não aguentou mais. O garoto ruim aprontou uma travessura tão grande, que como consequência, o garoto bom teve um acidente, quebrou a perna. Agora estava lá no hospital com a perna toda enfaixada, com a perna para cima, cabeça enfaixada, todo quebrado, lá no terceiro andar do hospital, e lá embaixo, o menino ruim, morrendo de rir dele, dando gargalhada dele. Aí o garoto falou assim, não vou ler esse livro não. Chega! Como é que se pode? Esse garoto mal, dando gargalhada aqui, dando de risada do colega dele que é bom, que se quebrou todo por causa dele. Aí fechou o livro. Mas fechou o livro, ficou indignado. Está tudo errado. Quem tinha que estar dando gargalhada era o menino bom. E aquela indignação foi perturbando ele, Aí ele resolveu pegar o livro de novo. Só que ele foi lá no final do livro, nas últimas páginas. E lá no final está escrito assim, Deus abençoou o menino bom. Ele cresceu, se tornou um profissional digno, se casou com uma esposa maravilhosa, que deu a ele filhos e netos, e ele se tornou uma pessoa feliz e plenamente realizada. Quanto ao menino mau, pagou por suas travessuras e teve um terrível final de vida. Aí ele voltou lá onde ele tinha parado de ler. Estava o menino mau, o menino bom com a perna engessada lá para cima do teto e o menino mau rindo lá embaixo. Aí ele falou assim com o menino mau, ri, meu filho. Vai rindo aí. Ri bastante. Você não sabe o que eu sei lá no final da história. Você não vai rindo aí. Pode rir. Meus irmãos, a igreja de Jesus sabe o final da história. Nós sabemos o que vai acontecer lá no final da história. No mundo tereis aflições, tribulações, problemas. Aí você está enfrentando aquele problema, alguém chega na sua casa e você está morrendo de rir. Não estou entendendo, cara. Você está enfrentando esse problema, você está rindo. Eu estou rindo porque eu sei o final da história. Aí você é traído, uma pessoa calunia você, inventa coisas de você, fala mal de você, tenta destruir você, e você entra no seu carro e dá aquela gargalhada. Que isso? O pessoal está falando mal de você, rapaz, criticando você. Eu já sei como é que vai ser lá no final, eu já sei. Que Deus vai honrar os servos dele, que Deus vai dar o galardão, que Deus não vai deixar nada que está escondido sem ser revelado. Eu sei que tudo vai se esclarecer. Quem tem o conhecimento do final da história, essa vida que Deus oferece, ela nos faz viver diferente do mundo. O
modo como você encara os problemas, o modo como você encara Deus, o modo como você vive na presença de Deus tem que ser diferente do mundo. Você quer viver da sua maneira ou você quer viver da maneira de Deus? Do jeito de Deus, você vai ter uma vida diferente. Agora veja comigo aqui, ó. Deus quer que você viva uma vida de fé. Tem coisas que estão claras e há coisas que demandam a sua fé na vida. Agora veja só. O autor aos Provérbios vai dizer assim: confia no Senhor. Agora olhe, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É uma versão antiga aqui. Ele vai corrigir os seus caminhos. O texto começa dizendo assim, ó, confia no Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Então, se você está lendo a palavra, estudando a palavra, e Deus está dizendo para você fazer uma coisa que você não acha que deve fazer, confia no Senhor. E Ele vai abençoar você. Ah, pastor, mas isso aqui eu não faço de jeito nenhum. Confia no Senhor. Tem coisas na Bíblia, meus irmãos, que a gente lê na Bíblia e a gente faz de conta que não lê. A Bíblia fala assim, olha, perdoe a pessoa. E se ela errar de novo, perdoe de novo. E se ela errar de novo, perdoe de novo. E se ela errar de novo, aí você perdoa de novo. Ah, mas se ela errar de novo, aí você perdoa de novo. Aí você fala assim, não, isso eu não consigo não. É demais para mim. Uma vez tudo bem, 2 vezes vai lá, mas continuar perdoando. Mas quando você resolve obedecer a palavra, quando você resolve confiar em Deus, você percebe que o perdão ele é terapêutico e curativo, em primeiro lugar, para quem perdoa. Então você vai percebendo que você está se tornando uma pessoa melhor cada vez que você perdoa de novo. Sabe? Aquela pessoa que está errando de novo, ela pode estar perdendo todas as chances, ela pode estar jogando fora todas as possibilidades, ela pode estar ficando sem crescer. Mas você que está perdoando uma vez, a segunda vez, cada vez você está se tornando uma pessoa melhor. Vale a pena confiar no Senhor. E você tem uma porta larga e você tem uma porta estreita. E o Senhor diz, entre para a estreita. Ah, Senhor, mas vou ter que me encolher. Se encolhe e obedeça. E confie. Eu vi uma história de um garoto que estava procurando o pai dentro de casa. Ele era bem pequeno. Papai, onde você está? E não ouvia a resposta. Ia na sala, papai, onde você está? E não ouvia a resposta. E foi no quarto, papai, e não tinha resposta. Ele chegou na cozinha, papai, onde você está? E chegou na porta dos fundos, para o quintal da casa, e gritou, papai, onde você está? E ele ouviu a voz, meu filho, eu estou aqui. E ele não via. Aonde, meu filho? Aqui no quintal. E o filho olhava para o quintal, não viu o pai, foi andando no quintal, até encontrou um poço. E ele olhou no poço e disse, papai! E lá no fundo do poço, o pai disse, meu filho, eu estou aqui. E o filho olhava, estava tudo escuro, irmãos. E o filho dizia, papai! E o pai respondia, meu filho, eu estou aqui. Você quer vir aqui, meu filho? Quero, papai. Então, meu filho, pule. E a criança ficou olhando aquilo, disse, papai, pule. E meus irmãos, a criança pulou. Pulou, o pai segurou nos braços dele, abraçou e beijou o filho. Disse, meu filho, lembra um dia atrás, quando você perguntou para o papai o que é fé? Lembra, papai? Então, meu filho, fé é isso. Você não viu o papai, mas você confiou na voz do papai. E você pulou e o papai segurou você. Fé é confiar em Deus. Você não precisa ver Deus. Você precisa ouvir a voz dele.
E Ele fala na palavra dEle. Ele fala pelo Espírito Santo dEle. Quando Deus falar com você, ouça e confie. Deus vai te abençoar. Não fique pedindo provas. Não fique pedindo demonstrações. Não fique pedindo comprovações. Apenas confie nele. Apenas entregue-se a Ele. Sabe, é o jeito de Deus. É a maneira de viver do jeito de Deus. Pastor, eu tenho vivido do meu jeito. Eu tenho vivido da minha maneira. Eu quero confessar que eu estou com as rédeas da minha história e eu não deixo Deus comandar a minha vida. E hoje eu quero tomar a minha decisão de viver da maneira de Deus. Eu quero viver para honrá-lo, para agradá-lo, e eu quero usufruir a vida abundante que só Ele pode me dar. Queria que você baixasse sua cabeça. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria convidar você nessa manhã. Sabe, essa conferência eu estou apresentando uma série de decisões que podem mudar o rumo da sua vida. E a decisão de viver da maneira de Deus pode mudar o rumo da sua vida. Pastor, eu quero confessar que tenho quebrado a cara, tenho sofrido e tenho feito pessoas sofrerem, porque eu tenho insistido em viver do meu jeito, ignorando, deixando de lado a direção de Deus. Mas hoje eu quero pegar a canção que eu cantei há pouco e eu quero transformá-la numa realidade. Eu quero dizer, Senhor, eu te entrego tudo. Eu te entrego cada parte do meu mundo. Eu te entrego o meu respirar e o meu coração, que eu quero que seja todo teu. Pode colocar sua mão no seu coração, querido. Pai Celestial, o Senhor conhece cada pessoa aqui nesta manhã. O Senhor sabe quem está teimando, insistindo em viver a própria maneira. E o Senhor sabe, ó Pai, as pessoas aqui hoje, agora, que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, que foram acordadas pela Tua Palavra, e que hoje estão dizendo, chega de viver da minha maneira. Eu quero tomar a decisão autonomamente. Sou eu que quero, a partir de agora, viver da maneira de Deus. Eu quero viver esta vida dedicada a Deus. Eu quero viver esta vida plena, abundante de Deus. E eu quero viver essa vida de confiança absoluta em Deus. Eu quero experimentar a maneira de Deus. Se você está com a sua mão no seu coração, e se você com sinceridade deseja isso, eu quero convidar você a repetir comigo aí no seu coração esta oração. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe da minha sinceridade. Livremente, eu quero tomar esta decisão que pode mudar o rumo da minha vida. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Eu quero viver da maneira de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pastor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus, aleluia.
Obrigado, pastor, pela palavra que ministrou. Uma vez eu tinha estado a ministrar aqui na igreja e estava a falar sobre o futuro, não é? Dizendo que o Evangelho fala muito do futuro, não é? Nós já sabemos que tudo vai dar certo. E então, no final, houve alguém que chegou-se ao pé de mim e disse-me assim: Pastor Carlos, desculpa, eu não sou ainda crente, eu creio em Deus, tenho cá as minhas crenças, mas diga-me, como é que vocês podem ter tanta certeza a respeito do futuro, se nem sequer sabemos nada, nem a respeito do presente? Eu disse: olha, sabe porquê? Porque Deus está lá. Certo? Deus está lá no futuro. Irmãos, e onde Deus está, nós estamos descansados. Certo? Aonde Deus está, estamos descansados. Ele está lá. E ele disse: pois, não tinha pensado nisso. Verdade, onde Deus está, nós estamos descansados. Glória a Deus. Poder entregar cada circunstância, cada momento, cada problema, cada detalhe da nossa vida.